Literatura Brasileira pelo Mundo, podcast de difusão de livros e de ideias brasileiras, uma parceria da UNB, Universidade de Brasília, e do Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru. Olá, eu sou Alexandre Pilati, professor de Literatura Brasileira da Universidade de Brasília, Brasil, e essa é a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo, que vai levar você numa viagem para encontrar ao redor do planeta escritores, artistas, tradutores e intelectuais para conversar um pouco sobre como a literatura brasileira influenciou na sua própria trajetória literária e na sua formação como leitor. Que personagens foram mais marcantes? Que obras influenciaram a sua escrita? Que verso ficou gravado na memória? Enfim, vamos procurar saber como a literatura brasileira contribuiu afetivamente e profissionalmente para a criação literária de autores contemporâneos dos quatro cantos do planeta. Em cada episódio de A Literatura Brasileira pelo Mundo, você vai conhecer um autor estrangeiro e entender melhor como a literatura brasileira o influenciou, além de poder curtir trechos de textos literários escritos por aqueles autores brasileiros que o nosso convidado citou como importantes na sua formação cultural. A primeira temporada de Literatura Brasileira pelo Mundo viaja pela América Latina, conversando com escritores que foram influenciados pela literatura brasileira. Por isso, essa temporada será bilíngue. Nossos convidados e convidadas irão falar em espanhol e nós em português. Essa é uma forma de aproximarmos mais nossos idiomas e nossas culturas. Além de falar um pouco sobre suas obras, os autores latino-americanos também vão apresentar um pouco dos diálogos que mantêm com a língua portuguesa do Brasil. Nosso convidado de hoje nasceu em Lima, no Peru, em 1974. É escritor e diplomata e foi 3 vezes ministro da Cultura, além de diretor da Biblioteca Nacional do Peru, diretor do Centro Cultural Inca Garcilaso, do Ministério das Relações Exteriores, e desempenhou funções diplomáticas nas representações permanentes do Peru nas Nações Unidas e na Embaixada do Peru no Chile. Suas mais recentes publicações são Traiciones Peruanas, de 2021, e o romance Mi Monstruo Sagrado, com o qual ganhou o prêmio Copé em 2019. Alejandro Neira é autor da saga de romances Cia Peru, da qual ele fala bastante nessa nossa conversa. Para conhecer mais sobre o nosso entrevistado, visite o seu site pessoal. O endereço é alejandroneira.com. Vamos então conversar com o premiado escritor peruano Alejandro Neira sobre como a literatura brasileira pode ter influenciado na sua formação de leitor e de escritor de literatura. Alejandro, para começar então a nossa conversa sobre, neste podcast Literatura Brasileira pelo Mundo, eu gostaria de começar fazendo uma primeira pergunta sobre o significado da literatura na sua vida, como você se tornou escritor, o que levou o Alejandro a seguir o caminho das letras e se sentir impelido a escrever, a ser enfim, um escritor como é hoje, destacado aí nas letras peruanas contemporâneas. Sí, bueno, muchas gracias. Soy muy contento de participar. A ver, la literatura es una parte muy, muy importante de mi vida. Te podría decir que empecé relativamente chico, mis hermanos son mayores, empecé a leer desde muy niño y tuve unos padres que fomentaron en mí, me recuerdo muy bien que me daban cómics diariamente para que empezara a leer de muy niño. Y poco a poco en la escuela, sobre todo, empecé digamos, a encontrarle el gusto a esto que nos saca del mundo real y nos pone en un mundo que no siempre es mejor, depende un poco de las obras que uno lea, me refiero sobre todo a la narrativa, que es lo que más me gusta, pero que al mismo tiempo nos permite de alguna manera
volver a la realidad como mejores personas, que es algo que creo que hace la literatura, cambiar un poco a las personas, o en algunos casos incluso servir casi de fuga de este mundo real con tantas complejidades, tan duro en el día a día, que es necesario, del cual es necesario apartarse. Creo que la literatura nos ofrece siempre un viaje hacia un mundo mejor, por más de que leamos ciencia ficción o terror, ¿no? Nos ofrece un viaje a algo distinto. Y eso es un poco lo que significa la literatura para mí, la posibilidad de hacer un viaje y de retornar siendo una mejor persona o tratar de escapar un poquito de eso. Y empecé a escribir un poco por eso también. Y de hecho creo que ahora disfruto más de escribir que incluso que de leer. Disfruto mucho leyendo, pero me gusta mucho escribir porque cuando yo escribo me imagino ese mundo que me gustaría, digamos, vivir, ¿no? De alguna manera, sea una novela de espías, sea con tradiciones o tradiciones peruanas, que es lo que he escrito últimamente, o con cuentos, que lo que me permiten es salir un poquito de la realidad del día a día, entretenerme mucho, divertirme, pero sobre todo tratar de reflexionar un poco sobre mí mismo y sobre el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, eso es un poco la literatura y creo que es una forma de, de escapar, ¿no? De esta, siendo diplomático además o siendo un burócrata, como a veces digo, ¿no? El de oficina, por supuesto, yo puedo estar aquí un momento y empezar a escribir un mundo en el cual llegan los espías o pasa algo extraño y de alguna manera salir de este mundo muy de formas, ¿no? De formalidad, que es como la manera en la que me escapo a través de la literatura. Muito bem, excelente. É interessante ouvi-lo falar disso, Alejandro, pelo fato de que acho que as suas narrativas têm muito essa relação com a realidade, não é? E quando você nos apresenta essa outra face também presente na literatura, que é um pouco de transformação do mundo e, ao mesmo tempo, diálogo com ele, né? Nós percebemos o quanto é interessante e complexa as relações que o escritor vai tecendo, não é, com a realidade, com a própria escrita, e a escrita aí também como um pouco de salvação do mundo burocrático, não é, também. Isso é muito interessante. Bem, esse nosso podcast faz uma relação entre autores da América Latina contemporânea e a literatura brasileira, não é? A nossa ideia também é ouvir um pouco os autores, as autoras, sobre qual terá sido o impacto, a relação com a literatura brasileira, né, de cada um dos nossos convidados aí. Então, se você puder, gostaria de pedir que você falasse um pouco sobre a sua relação com a literatura brasileira, se você tem lembranças da literatura feita no Brasil, nesse conjunto de leituras que certamente o formou como escritor, né? Ou mesmo aspectos da nossa cultura em geral que lhe chamam mais atenção, que o cativam mais, não é? Enfim, eu gostaria de que você falasse um pouquinho para nós como é essa relação com a literatura, a cultura brasileira, na formação do Alejandro Neira, escritor. Sí. A ver, yo justamente por este amor, digamos, a la literatura y a los libros, terminé estudiando literatura. Yo estudié Derecho primero, terminé como abogado, pero en el interín, antes de acabar la carrera de Derecho, estudié literatura. Y allí, por supuesto, sobre todo por grandes amigos, entre ellos uno que era muy fanático de la literatura brasileña, que es un buen escritor peruano, que es Carlos Yushimito, por ejemplo, empecé a conocer más y teníamos cursos, digamos, de literatura latinoamericana. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, las lecturas muy difíciles al principio de Clarice Lispector, que es una autora ya mucho más reciente, digamos, más allá de haber conocido pues, a Machado de Asís o haber leído cosas de Drummond de Andrade o conocer un poco la historia de la literatura brasileña. Autores más recientes, o el propio Jorge Amado, ¿no? Recuerdo mucho haber leído en San Marcos, estudiando literatura, a Clarice Lispector, que rompe un poco con todos los paradigmas de la literatura, incluido el curso en el que llevábamos, que era literatura escrita por mujeres, que creo que además tiene mucho sentido en el mundo que vivimos hoy.
Pero sin duda hay una cosa que me marca en esta relación con la literatura brasileña. Dos cosas. Uno es un viaje que hice en el 2010 a Brasil. Yo formé parte de un grupo que fuimos a la Fundación Alexandre Guzmán del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hacía unos encuentros, ¿no?, de diplomáticos latinoamericanos. Y tuve la oportunidad de ir en el 2010, estar un mes en Brasil, y poder empezar a romper el miedo natural y tratar de leer un poco en portugués brasileño, que es un poco más amigable para alguien que sabe español. Y recuerdo haberme traído varias obras, comprado varias obras y leído mucho en ese tiempo cosas también de distintos autores, porque nos regalaron además obras de poesía brasileña, que guardo con mucho cariño. El Centro Cultural Brasileño ha hecho una edición magnífica de poesía brasileña que guardo con mucho cariño. Pero más allá de eso, recuerdo haberme comprado las obras de mi autor favorito, que es Rubén Fonseca, que es de quien voy a comentar, porque la otra cosa que a mí digamos, me fascinó y a todos los que fuimos ese día, la Embajada de Brasil en el Perú organizó una vez un encuentro con Rubén Fonseca. Para nosotros Rubén Fonseca era un personaje, no lo conocíamos como persona, pero sí por su obra, imaginábamos a alguien distinto, y cuando lo digo, hablo en plural porque fuimos con varios amigos literatos, escritores, amigos de San Marcos, para ver al ídolo, ¿no? Y recuerdo perfectamente que en la sala de la Embajada de Brasil, Rubén Fonseca se paró y empezó a caminar hablando como, no sé, como un sacerdote, como un iluminado, de manera muy simpática y rompiendo toda la idea que nosotros nos habíamos hecho de Rubén Fonseca. Fue una noche que estoy seguro nadie que haya estado ahí la olvida, porque fue tan cercano y tan maravilloso el encuentro que desde ahí creo que todos los que estuvimos ese día nos hicimos fanáticos de la literatura. Bueno, digamos, ya nos gustaba, pero nos hicimos realmente fanáticos de la literatura de Rubén Fonseca. Entonces, quizás eso, que fueron obras que me traje de Brasil, digamos, Agosto, me acuerdo, la novela me la compré en Brasil porque es, creo que, una novela, bueno, fundamental de la literatura latinoamericana reciente, quizás, y para Brasil es una obra muy significativa, pero más allá de eso, los cuentos completos de él, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas fueron los que más me marcaron, digamos, en este encuentro que uno siempre tiene con la literatura brasileña, y en general con la cultura, ¿no? Evidentemente la música brasileña se escucha en todas partes, en el Perú también. Y hay una cosa que a veces forma parte de lo que uno no cree, pero la cultura brasileña también llegó al Perú mucho en los años 80, cuando yo era un niño, que es cuando tengo los recuerdos, a través de las telenovelas brasileñas. Y recuerdo perfectamente también haber escuchado, ¿no?, porque había La Sucesora, pero también Ubén Amado, ¿no?, que es una obra de Ruy Díaz, que es una obra de teatro magnífica, además, divertidísima, que se convierte luego digamos, en esta telenovela que llega con mucha fuerza y que hace que la gente empiece también a tener este interés por la cultura brasileña. Sim, muito bem. É muito interessante ouvi-lo falar sobre o Rubem Fonseca, não é? É um personagem muito, ele mesmo um personagem, não é, interessante, Completamente. como autor, né? Enfim, aparentemente diferente do que ele cria nas narrativas dele, mas também muito intenso, assim, não é, no que faz. E acho que essa intensidade de percepção da realidade, de conexão com as letras também, não é? Me parece que transpassa muito fortemente para o que ele faz. E, de fato, eu também consigo, não sei se é procedente isso, se é possível dizer isso, né? Mas eu percebo, por exemplo, na sua série de novelas Cia Peru, os seus textos de detetive, né, de espiões, eu percebo algumas semelhanças assim, né, com a arte do Rubem Fonseca, né, com
a construção de cenas muito inusitadas às vezes, que surpreendem o leitor, né? Há uma concepção ali que, enfim, é claro que é própria do gênero, né? Mas, inclusive, sabendo que você é um leitor de Rubem Fonseca, a gente acaba se esforçando para ler a sua obra também, fazendo essas comparações e acho que, enfim, partilham talvez do mesmo ambiente, né? As telenovelas também, muito interessante ouvir você falar disso, porque, de fato, são vínculos com a literatura muito fortes, né? Tanto da canção brasileira quanto da própria telenovela. São, eu diria assim, desdobramentos da nossa literatura também, não é? E é muito interessante ver a penetração que essas novelas tiveram e tem ainda até hoje, né? Mas falando dessa sua relação construída ao longo do tempo com a literatura brasileira e sabendo, inclusive, dessa imersão que você fez na literatura brasileira em algum momento aqui, não é? Você saberia dizer, assim, ou poderia dizer para a gente se existe algum personagem da literatura brasileira que marcou você de uma maneira mais significativa, ou um poeta, não é? E se algum texto que você tenha escrito se referencia ou foi inspirado ou disparado por uma leitura de literatura brasileira, né? Acho que isso, enfim, não necessariamente as coisas são tão diretas assim, não é? Mas se há algum personagem, algum texto seu em que a gente possa identificar essas conexões de uma maneira um pouco mais evidente, né? Até a despeito da sua própria intenção de fazer essa referência, essa relação mais direta com a literatura brasileira. Haveria algum Sí, texto nesse sentido, assim? sí. Es interesante lo que dices porque, como mencionaba, tengo un amigo que es Carlos Yushimito, que es de mi promoción de universidad, y que él escribe un libro que se llama Las Islas, ambientado completamente en Brasil. Son cuentos. Y él no había ido a Brasil hasta ese momento. No estoy seguro si haya ido a Brasil, pero no conocía el Brasil. Y es que las relaciones que uno tiene a veces con los países o con los escritores van más allá de las visitas o de los, ¿no? Del propio contacto directo. Y ahora que yo tuve contacto directo con un escritor brasileño cuando fui a Brasil, porque me traje una novela de un autor que no es muy conocido, que se llama José Pedreali, que tiene una obra que se llama Fuga dos Andes. ¿Por qué la compré? Porque yo busco la peruanidad, si se quiere, en la literatura universal. Busco cuando aparecen peruanos. Tengo un par de libros, ¿no? y crónicas que he escrito sobre personajes peruanos en la literatura. Y es interesante porque este autor brasileño habla de la época del terrorismo en el Perú, cosa que no tenemos tanto, ¿no? En estos cruces no creo que haya tantos autores brasileños que hablen de algo del Perú, quizás más tipo, no sé, el propio Vargas Llosa, pues, ¿no? La guerra del fin del mundo, ¿no? Recoge Osertoes, entonces hace un montón de... Los contactos son distintos, de distinto tipo. Pero tuve contacto con él porque me interesaba saber por qué había escrito sobre el Perú y me contó que había sido periodista, había vivido en el Perú y se había enfrentado de alguna manera con esta durísima realidad que vivió el Perú en los años de la violencia política, en los años 80 y 90, él en los años 80. Pero creo que, como tú dices, hay lecturas que a uno lo van marcando y sin pensar mucho, evidentemente Rubén Fonseca es una de esas, digamos, uno de esos autores de culto que uno tiene siempre, ¿no? como referencia, y sobre todo en los cuentos, en sus cuentos policiales, ¿no? Quizás por su propia experiencia. Rubén Fonseca en su vida no fue un hombre como de inteligencia, pero también de la policía, entonces él como personaje de verdad era un personaje increíble. Y escribe un poco eso, ¿no? Que es un poco lo que yo hago en la serie de espías que escribo, que es ¿no? un diplomático que termina siendo medio espía, un espía que es distinto ¿no? al espía tipo James Bond, ¿no? Es un espía más real, pero que analizan con crudeza la realidad, sobre todo en momentos complejos como lo que mencionaba, los años 80 en el Perú, la lucha contra el terrorismo, que es lo que creo marca en buena medida también de lo que yo escribo. Yo escribo un poco, sí,
acercándome a la realidad, reinterpretándola, pero tratando de mezclarla con los propios recuerdos que yo tengo de niño, que a veces son esta cosa extraña que vivimos en el Perú, que era una época muy violenta, y en la cual todavía podíamos hacer una vida, entre comillas, normal, sin luz muchas veces, sin agua, sin servicios, pero con atentados terroristas, con muchas muertes, y en la cual, sin embargo, seguíamos viendo, no sé, las telenovelas brasileñas o viendo cosas de humor para sobrellevar un poco esa realidad, ¿no? Quizás esa sea también un poco la respuesta a esa primera pregunta que hiciste y que mencioné, ¿no? Alejarnos un poco de la realidad para no sufrirla tanto. Y sí, creo que Rubén Fonseca en ese sentido también hace un poco de eso, hace una radiografía de la clase y del momento político del Brasil en un momento complejo, ¿no? Y creo que hace una interpretación aguda a través de la literatura que le permite tener una distancia y al mismo tiempo comprender mejor quizás incluso ese momento que vivió Brasil, así como yo trato de hacerlo con el Perú. Muito bem, excelente. É muito bom ouvir você falar, Alejandro, sobre essas coisas, e eu queria, assim, testemunhar, né, que das leituras que eu fiz dos seus textos, né, sobretudo essa série de novelas de espias, eu me encantei muito com o humor, né, que você é muito sutil também, às vezes surpreendente, não é, que muitas cenas que às vezes caminham para um sentido grave, né, o leitor se surpreende mesmo com uma saída bem humorada, né, com uma cena de ridículo, né, às vezes pelo qual passa o personagem principal ali, principalmente o nosso herói, né, que é um diplomata às vezes meio atrapalhado e tal. Acho isso excelente também, assim, né, que é uma característica muito boa também, e é uma característica que em alguma medida também está bastante na literatura brasileira, né, com a ironia machadiana, não é, que, enfim, vai influenciar tantos autores, né, e que estabelece, acho que também uma forma crítica muito própria também da América Latina, enxergar os seus problemas, né, através dessas saídas de humor. Então, acho muito interessante. Muito bem, Alejandro, enfim, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Queria agradecer muito, dizer que é uma grande honra para nós, do Brasil, poder conversar com você, conhecer um pouco da sua obra e da relação dela com o Brasil, e desejar toda sorte aí nessa sua nova etapa em Washington, e também que a sua literatura chegue mais a miúde ao Brasil, que a gente possa ler em português também os seus textos. Para isso, a gente dá aqui uma modesta contribuição nesse momento. Muito obrigado mesmo. Enfim, se quiser deixar uma mensagem também final aqui para os nossos ouvintes, fique à vontade. Sí, muchas gracias, Alexander. Para mí es un gusto poder participar en este podcast y sobre todo hacer que se haga realidad esto que comentamos antes, ¿no? Que nos conozcamos más no solamente entre escritores, entre peruanos y brasileños. Creo que hay una deuda grande ahí que nos debemos, pero creo que sí es importante que empecemos a leernos más. La literatura permite conocernos mejor, ¿no? Creo, entre las culturas, entre las sociedades, y espero que este pequeña entrevista ayude no solamente a que se lea Alejandro Neira, sino que se lea y que haya más interés en autores peruanos. Hay una literatura, una generación nueva, contemporánea, más joven, incluso que la mía, es muy valiosa, que estoy seguro existe también en Brasil, pero que no nos conocemos y que creo que posibilidades como esta dan ocasión a que nos conozcamos y nos acerquemos como hermanos que somos finalmente. Nosso convidado de hoje, Alejandro Neira, comentou sobre sua relação com a literatura brasileira e deu destaque especial para a obra de Rubem Fonseca. As obras desse autor geralmente retratam, de forma muito particular, um mundo ficcional onde convivem personagens marginais, fora da lei, detetives e personagens históricas. Contar a história brasileira através da ficção é também uma marca do autor. Isso ocorre nos romances Agosto, seu livro mais famoso, em que retratou as conspirações
que resultaram no suicídio de Getúlio Vargas e em O Selvagem da Ópera, em que Rubem Fonseca conta a vida de Carlos Gomes. Nosso entrevistado relatou a experiência de leitura impactante de Agosto, livro de Rubem Fonseca. No trecho que você vai ouvir agora, encontramos um dos momentos mais tensos da narrativa, aquele que antecede o suicídio de Getúlio Vargas. Reparem como Rubem Fonseca apresenta muito sensivelmente a atmosfera de tensão que cerca as ações e as falas das personagens. Apagou a luz, deitou-se. A manhã demorou a chegar. Benjamin veio ao seu quarto lhe dizer que fora intimado a depor no galeão e que Zenóbio se reunira com os outros generais no Ministério da Guerra para afirmar que, na verdade, o presidente não fora licenciado e sim deposto. Isso ele também já esperava. Lembrou-se novamente do sofrimento que vira no rosto de sua filha. Pensou em sua própria recusa à luta. Pensou na morte. Começou a chorar. Benjamin, que nunca o vira chorar, nem mesmo quando eram crianças, colocou emocionado a mão no ombro do irmão, pedindo-lhe que não desse aquela satisfação aos seus inimigos. Tu já saíste de situações piores. Benjamin retirou-se e Getúlio voltou a deitar-se. Pensou no discurso de Capanema na Câmara, defendendo-o dos ataques injustos que lhe faziam. Lembrava-se do que dissera o seu líder parlamentar. Ele, Getúlio Vargas, presidente da República, não podia abandonar seu posto, não podia ir saindo por medo, por vaidade ou por comodismo. Ele tinha que ficar, em face das exigências das forças políticas majoritárias que o apoiavam. Mas ainda ele tinha o dever para com o seu nome. O nome do presidente era um nome sagrado. O presidente era como um rei, como um príncipe. Ele governava em nome do monarca do mundo, como dizia Poussey. E esse monarca do mundo estabelecia que o nome do presidente tinha qualquer coisa de sagrado. Quem exercia a presidência da República tinha o dever, e não apenas o direito, de defender o seu nome, porque esse nome não era apenas o de Getúlio Vargas, era o nome do presidente da República. O presidente da República tinha de estar à altura da dignidade que se inscrevia na sua função, no seu cargo, no seu poder. Ele tinha o dever de defender o seu nome e, na defesa do seu nome, ele não podia renunciar, porque essa renúncia seria uma complacência com a suspeita. Bem cedo, o comissário Matos dirigiu-se para a Casa de Saúde Doutor Eiras para saber notícias de Alice. Ela não pode receber visitas, disse um funcionário da portaria. Mas ela está bem? Dona Alice está dormindo. O doutor Arnoldo esteve aqui hoje e ela foi medicada. Talvez logo mais ela possa receber visitas. O doutor Arnoldo está na clínica? Não, ele saiu. Deve ter ido ver outros doentes. Deitado na cama, com os olhos abertos, sem ver, Vargas imaginou como sua morte seria recebida pelos seus inimigos. Sua carta, que fora escrita para se despedir do governo e não da vida, rascunhada dias antes a seu pedido por Maciel Filho, seu amigo e auxiliar desde os anos 30, podia servir também, e até melhor, para um adeus definitivo. A carta, mal batida à máquina, estava sobre o tampo de mármore da pequena cômoda do quarto, ao lado da porta do banheiro. Quando o camareiro Barbosa entrou no quarto para lhe fazer a barba, Vargas estava de pé, imóvel, no centro do quarto, vestido em seu pijama de listras. O camareiro pediu-lhe que vestisse um roupão, pois fazia frio. Não tem importância, ele respondeu. Disse ainda que não queria fazer a barba. Barbosa saiu e Vargas voltou a ficar só.
Neste primeiro episódio da série de podcasts A Literatura Brasileira pelo Mundo, nós tivemos o prazer de receber o escritor peruano Alejandro Neira. E já que ele mencionou os autores Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e Machado de Assis, gostaríamos de indicar para a leitura os livros Sentimento do Mundo, de Drummond, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e Memorial de Aires, de Machado de Assis. Além disso, os leitores que tiverem mais curiosidade sobre o tema podem acessar o Glossário de Literatura Brasileira para Leitores Estrangeiros no endereço linguaportuguesa.digital e consultar os verbetes relacionados a esses escritores, para conhecer mais sobre eles e sobre outros temas da literatura brasileira que podem ser interessantes para os leitores de fora do país. Obrigado pela companhia e no próximo episódio continuamos a nossa viagem pela América Latina conversando com a poeta argentina Bárbara Belloc. Acompanhe a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo nas principais plataformas do gênero e siga o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru, nas redes sociais para ter mais informações e dicas sobre a língua portuguesa e a cultura e a literatura brasileira. Todos os links citados hoje estão na descrição deste episódio. Essa série de podcasts foi criada especialmente para apoiar iniciativas de ensino e aprendizagem de língua portuguesa e literatura brasileira no exterior. Literatura Brasileira pelo Mundo é um projeto de extensão da Universidade de Brasília em parceria com o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam e até o nosso próximo encontro. Ficamos com o chorinho número 1 do Tamba Trio.